Primeira coisa, tá, turma? O que é importante vocês saberem, que nem a gente tá falando de estrutura, tá? Qual que é o grande lance da parte de estrutura? Normalmente, a estrutura ela vai fazendo esses movimentos aqui, certo? E aí vai fazendo boss. O grande problema, ele tá quando o preço quebra essa estrutura e faz o choque. Por que que o grande problema tá aí? Porque só, não é só a gente que está aprendendo smart money, tá? O pessoal sabe onde está a liquidez e por isso que eu falo para vocês que o importante sempre é estar atento onde está a liquidez, tá? Então, normalmente os stops estão aqui, os stops estão aqui, certo? E é aí que mora o perigo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, deixa eu fazer assim, que é mais fácil. Tá, então essa aqui é a estrutura que a gente tem. Eu vou colocar assim, porque aí eu consigo mexer. Aí, o que que a gente procura sempre? Eu tenho boss, né? Porque a estrutura está se formando, certo? E aí, por exemplo, eu tenho um order block aqui. A galera já vai procurar por venda. Esquece de olhar que esse preço está subindo, tá? E aí tem uma coisinha que se chama, que eu falei na aula ontem, WIP de liquidez. O que é o sweep de liquidez? É a captura dessa liquidez. Então, quando eu falo para a galera prestar atenção e não se precipitar, é o quê? Que aí é onde mora muitos stops e vocês vão perceber, se vocês controlarem isso, a quantidade de stops vai diminuir drasticamente. Aí normalmente acontece isso, aí a gente tem aqui o fundo, né? Aí o preço ele faz isso aqui. Aí o que que a galera faz? A maioria das pessoas fazem. Marca aqui. Pega o order block. Agora order block. É order block. Fez choque, né? Fez o choque, eu vou vender. Só que esquece de uma coisa, né? Me ouvindo, né? Isso aqui pode ser um sweep de liquidez. Ele pode pegar essa liquidez aqui para depois fazer isso aqui. Aí, quando acontece isso, o preço está no order block aqui, o cara bota a ordem na pedra e aí fala assim, agora eu vou se consagrar. Vou vender no order block. E aí o preço vem e passa batido. Por quê? Porque isso aqui foi um sweep de liquidez. Mas Emerson, então como que eu vou saber se é um sweep de liquidez e se é um order block? Lembra quando eu falo para vocês, inclusive para todos do treinamento que eu falei já, e eu repito, e vocês têm na aula a teoria de Dow, né? Toda tendência só se reverte quando o mercado mostrar que ela está se revertendo, certo? E quando que o mercado vai voltar, mostrar que essa tendência está se revertendo? Se ele fizer isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, aí ele faz assim, ó. Aí ele faz isso. Aí quando você tem...
quando você tem isso aqui, aí aqui na volta, você tem a venda. Aqui no primeiro toque do choque, ele pode passar batido porque pode ser liquidez. Porque sweep de liquidez é uma formação que ela acontece em 2 casos, tá? Equal high, equal high e EQL, 2 choque. Sendo que 99,9999999% das vezes é no choque. Porque é no choque que tá todo mundo esperando a reversão do mercado. E aí ele simplesmente vem, pega o dinheirinho daqui. Para quê? Para ir lá no outro alvo. E aí é onde mora o problema, que aí todo mundo toma stop. Por isso que eu falo para vocês, a importância de vocês esperarem confirmação, ainda mais no índice. Entenderam? Que aí vocês vão entender que muitas das vezes o mercado tá só pegando liquidez. Gente, o smart money ele é comum, né? Vocês acham? O grande player também sabe que a gente opera smart money e tem gente aprendendo a forma de operar, de buscar o dinheiro inteligente. Agora, quando o preço quebra estrutura, aí é mais fácil. Vocês viram o exemplo que eu dei ontem no índice? Vamos aqui, ó, mostrar o índice de ontem aqui. Vamos fazer uma aulinha e ficar olhando o gráfico parado. O exemplo que eu dei ontem aqui, tá? Ó. O que aconteceu aqui? Ó, exatamente isso. E eu vi que teve vários que tomaram stop ali em cima. Por quê? Porque o mercado está subindo. Aí ele vem pegando a liquidez, faz de conta que vai fazer um choque e vai embora, para chegar no alvo. Exatamente o que eu estava mostrando ali. É assim que arrisca os stops. Por isso que eu falo para vocês pararem de ficar procurando reversão o tempo todo. Se o preço, claro, vocês não vão fazer assim, então quer dizer, Emerson, que ele rompeu o fundo. Lembra-se que eu falo para vocês que 90% dos rompimentos falham, 80% das reversões falham, né? Aqui é um rompimento, galera. Quem que está esperando para vender fundo, né? Ele tinha feito um sweep aqui, capturado esse imbalance, e aqui nós tínhamos um order block, ó, embaixo do imbalance. Que, na verdade, essa descida aqui, ela foi simplesmente para fechar isso aqui. Porque lembra que eu falo para vocês, na aula de imbalance eu falo, o imbalance, às vezes ele é fechado só no começo, às vezes ele tem que ser completamente fechado. O que aconteceu ontem? Ele tinha tocado aqui em cima, depois ele voltou lá para baixo. Mas ele foi aonde? Na base, ó. Olha aqui, ó. Olha que interessante, tá vendo, ó? Essa linha aqui, ó, que era o início do order block, ele é o fim do imbalance. Ou seja, o preço veio fechar o imbalance para depois subir. E aí fica todo mundo fazendo. E aí o que eu falo assim, ó, da inteligência que a gente precisa ter é o seguinte: a tendência não é de alta, tá? A tendência ela não está fazendo isso aqui. Eu não tenho esse movimento aqui,
que tá valendo para mim? Não é esse cara aqui, né? O que eu tenho aqui embaixo? Buy side liquidity, eu tenho 50%, eu tenho região de demanda do movimento de alta. E o que o varejo está esperando para fazer aqui? Vender rompimento. Quando ele vende rompimento, ele toma na cara. Por que eu falo para vocês que vocês têm que prestar atenção e sempre buscar a operação a favor do movimento? Porque assim, ó, ele fez o choque. Claro, vocês não vão simplesmente que faz um choque aqui embaixo, ele perde o fundo e sai comprando. Tem que estar atento ao que tem de estrutura atrás. Você tem que ter um order block, você tem que ter alguma coisa que te dê o ponto de entrada, a tomada de risco. E aí, quando acontece isso, por que eu falo? Lembra-se que eu falo que é a mesma coisa do time frame pequeno? Por que é a mesma coisa? O preço fez isso. Ele chegou na região de demanda, eu vou comprar. Por que eu vou comprar? Porque se na... e aí vocês vão fazer, e aí normalmente a galera tá assim, ó. Marcou o order block aqui, né? Marcou o order block aqui. O que são esses order blocks aqui? Ah, o preço disso eu vou esperar nesse order block aqui para vender? Não. Esses order blocks aqui, eles são alvos dessa compra aqui. Porque que eles são alvos? Porque se eu comprar aqui e tiver errado, ele vai chegar aqui e vai cair. Se eu tiver errado, ele vai chegar aqui e vai cair. E, ou seja, daqui a aqui eu tenho meu trade feito. É isso, é essa interpretação que vocês precisam ter. Entender o que é que o preço está fazendo. Porque senão vão estar sempre procurando, porque quem faz isso aqui, ó, o preço fez choque, marca o order block aqui, sai vendendo, é o caçador de topo, é o caçador de fundo. Por quê? Porque está tentando adivinhar a reversão. Quando que esse movimento... Então, mas como que ele vai me mostrar que ele teve reversão? A partir do momento que ele fizer isso aqui. Quebrar a estrutura de novo. Aí, quando ele voltar, você vende. Porque aí o alvo dele é lá embaixo. Vocês estão entendendo, turma? A diferença que é você operar com inteligência e você ficar arriscando todo tipo de operação? Esse é o grande problema. Fica arriscando operação em lugar errado, vocês acabam tomando stop bobo. Quando o preço está fazendo isso aqui, assim, ó, primeira coisa, o preço fez um choque embaixo, cuidado na hora de marcar. Cuidado na hora de marcar order block. Order block, você está marcando, assim, ó, vocês, onde vocês têm order block de venda, aqui, ó. Por que tem aqui e não aqui? Porque quando o preço faz isso aqui e chega no order block, se ele faz um choquezinho pequenininho, aí sim você vende, porque o que ele vai fazer? Ele vai vir testar pelo menos metade desse movimento, que é o que ele fez agora, ó. Entenderam? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, tudo tem que ter um porquê, vocês têm que tomar cuidado com isso. E eu vejo, eu ia fazer essa aula no gravando, mas eu falei, vou aproveitar a live de hoje, já que vale grana, deixa o superchat aí, galera. Aí vocês sabem que isso aí ajuda o canal. Pronto, é o jeito de vocês ajudarem. Isso aí é só para manter as plataformas. Então, assim, galera, tudo isso vai evitar os stops bobos. Que olha só, que eu vou mostrar para vocês por que aquele trade meu ontem foi certeiro. Ele foi certeiro por causa disso aqui, ó. Olha só. Eu até mostrei no estudo ontem. Aqui embaixo, ele é que nem aqui embaixo ele não fez choque. Ele não deu entrada aqui embaixo. Aqui a entrada foi risk and try, né? Porque isso é uma entrada de risco.
É uma entrada a favor da tendência, baratinho, mas é uma entrada de risco. Agora, a partir do momento, ele faz isso aqui, olha o que ele faz aqui, ó, topo, fundo, fundo, topo. Opa, renovou a estrutura, aqui eu entro, porque aqui ele já me confirmou, entendeu? É assim que funciona, depois da confirmação. Porque aqui, ó, esse primeiro, ó, ele podia ter feito isso aqui e ter ido embora. Ele podia ter, isso aqui podia ter sido liquidez para ele chegar aqui e ir embora. Tá vendo? Aí o que acontece? Aí acontece o movimento com a mesma coisa que eu falei lá em cima. O preço faz isso aqui, ó, faz isso aqui, aí ele vem com tudo para baixo. Aí o que o cara vai fazer? Pega esse carinha aqui, marca o order block. Aí o preço faz o quê? Brau, passa batido. Por quê? Porque não entendeu o movimento. Entenderam? Vai tomar risco, chegou na região de order block lá em cima, vende. Se tiver errado, ele vai descer para voltar. Aí você tem defesa do preço, né? Mas o que eu sempre falo, procurar uma venda aqui é uma venda contra a tendência, o movimento está subindo. Entenderam? Aí é o problema, aí é o X da questão. Por isso que é importante demais ter paciência, esperar o que o preço vai nos mostrar. Ó, o que ele está mostrando para nós, né? Exatamente, o fica no ponto de ônibus. Ó, aqui, o que ele está fazendo aqui agora, turma? Ó, ele fez o choque, né? Aqui. Ele perdeu o fundo. Ó, fez o choque interno aqui. Por que é um choque interno? Porque é desse movimento aqui. Isso aqui é a onda principal. Esse choque diz que ele está fazendo pullback, tá? Essa é a questão. Então, assim, é isso aí, ó, que o Bravo fala. A questão agora é, opa, agora ele fez o que aqui? Subiu, caiu. Ó. Então, o que acontece? Agora, quando ele chega aqui, eu estou na onde? Eu estou numa zona compradora. Se por acaso ele me der alguma coisa, eu vou pensar, porque eu estou na região de demanda, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo, você não vai operar contra a faca caindo. Você vai esperar o que ele vai mostrar para ter a entrada com maior eficácia. Entenderam, turma? Como é que funciona a questão da liquidez? Por isso que eu falo para vocês, se vocês querem gastar tempo, né, com alguma coisa, não é procurando indicador mágico do Smart Money. Dediquem 90% do tempo de vocês a estudar liquidez que vocês e estrutura, desculpa, que vocês vão ter uma grande diferença. Uma grande diferença. E olha o que ele faz, ó, quando ele chega, ele ainda não tocou no order block, mas olha a rejeição compradora que ele já dá. O que é isso aqui? Sweep de liquidez. Olha só. Pegou e voltou para cima. Entendeu? Bem na abertura do mercado à vista. É paciência, turma. É ter paciência, que vocês vão. Quem tem paciência vai longe, entendeu, galera? Porque é muito importante isso. Muito importante. Compreenderam, turma? Obrigado demais aí por vocês estarem aí com essa paciência.